Em um mundo cheio de vozes, existe um chamado que ecoa há séculos. Siga-me. Seguir Jesus nunca foi apenas acreditar. Sempre foi aprender, viver e se transformar. A escola do discípulo nasceu com um propósito claro: formar discípulos que vivem a fé de forma prática, madura e comprometida. Aqui você vai crescer no conhecimento da palavra, fortalecer sua vida espiritual e descobrir como viver o evangelho no dia a dia. Porque discipulado não é só conteúdo, é relacionamento, é caminhada, é viver como Jesus viveu. Se você deseja ir além, se aprofundar na fé e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a escola do discípulo é para você. Venha caminhar conosco, venha ser formado, venha ser discípulo. Olá, seja bem-vindo à nossa Escola do Discípulo online, para você que quer crescer no entendimento do que é ser um discípulo de Jesus. Deus abençoe a sua vida e que ao longo desses próximos vídeos que vão ser lançados, através desse tempo que você separar com Deus, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, ministrando a sua vida, e que você possa se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Bem-vindo à nossa primeira aula, e para a gente começar essa jornada, nós precisamos entender por que o discipulado é tão importante. Por que é tão importante nós, como igreja, formarmos verdadeiros discípulos, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Deus e que vivem um Evangelho pleno, sem nenhuma falsidade. O discipulado ele é importante, primeiro porque ele é um cumprimento do mandato de Jesus. Jesus nos manda de fazer discípulos por todas as nações. Segunda coisa é que o discipulado ele oferece a todos nós um crescimento espiritual. A partir do momento em que nós nos juntamos para aprender de Jesus, somos discipulados, temos um discipulador, conversamos, alinhamos, oramos, estamos com nossa vida alinhada com Deus. Nós aprendemos e nós crescemos espiritualmente. Terceira coisa que o discipulado faz, ele edifica a igreja. Uma igreja com cada vez mais discípulos é uma igreja saudável, onde o evangelho é pregado, onde o evangelho é compartilhado, né? Outra coisa que o discipulado faz, ele tem um impacto missionário. E quando nós falamos de impacto missionário, nós não estamos apenas falando sobre nós sairmos daqui, irmos para lugares ermos e distantes daqui. Não, na nossa faculdade, na nossa escola, às vezes dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, esse é o nosso campo de missão. E outra coisa que o discipulado faz, ele nos transforma. Através do discipulado, nós somos moldados e confrontados com áreas da nossa vida que precisam de mudança. Nós buscamos essa santidade e vencemos as nossas fraquezas. E para nós entendermos o que é discipulado, nós temos que voltar ao início, lá onde tudo começou, em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. E logo os chamou. E eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu e os empregados no barco. Nós temos que começar entendendo que o discipulado, o siga-me de Jesus, é um convite a um relacionamento, não é um convite a um serviço. Não é Jesus nos diz, siga-me, para que você trabalhe na igreja, para que você faça algo. Não, Jesus fala, siga-me, para que você o conheça verdadeiramente. Quando você conhece verdadeiramente sobre quem Jesus é, você pode falar isso para outras pessoas. O discipulado começa quando nós vamos seguir Jesus, quando nós deixamos as nossas redes. O siga-me é esse convite. Lá em João capítulo 15, versículo 15, Jesus diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. No processo de discipulado, nós nos tornamos amigos de Jesus, próximos a Jesus, e ao nos tornarmos próximos a Jesus, nós também conhecemos quem Ele é e quais são os planos dele para a nossa vida. Quero deixar com você o exemplo de Pedro. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, quando chega Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês,
Quem dizem que eu sou? Perguntou. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderá vencê-la. Através do relacionamento, do convívio com Jesus, ouvindo seu mestre, Pedro teve a revelação que ele era o Filho de Deus, porque ninguém podia fazer as obras que ele fazia se não fosse Filho de Deus. Mas através também desse conhecimento, a partir do momento que ele conheceu Jesus, Jesus revelou a Pedro também a identidade dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus vira para ele e diz: Tu és Pedro, uma rocha. A nossa identidade está escondida em Jesus. Se você quer saber quem você é, quem você vai ser um dia, você precisa conhecer Jesus, porque o seu futuro, o seu presente está escondido em Jesus. A identidade do discípulo está escondida no seu mestre. Mas aí nós também enfrentamos um grande problema de líderes que se preocupam em terem seus discípulos e pouco em formar discípulos para Jesus, para o reino de Deus. Líderes que se preocupam em construir impérios, em expandir seu nome, o nome das suas igrejas, em ter cada vez mais seguidores e influência, e esquecem, colocam Jesus de lado, esquecem que os nossos discípulos não têm que ser parecidos conosco, mas devem ser parecidos com Jesus. Eu não posso formar discípulos para parecerem comigo, mas sim para parecerem com Jesus, o nosso verdadeiro mestre. E quando nós nos relacionamos com Jesus, nós somos transformados. Se um discípulo obedece um mestre, a quem você tem obedecido? Quem é seu mestre? Será que você tem vivido uma vida escrava dos seus próprios prazeres e desejos? Será que você tem vivido uma vida que você não consegue controlar seus próximos passos porque você tem que seguir o que o seu mestre, ou seja, o que a sua carne está desejando? Jesus nos convida a um relacionamento e através desse relacionamento nós somos transformados. Através do discipulado, nós amadurecemos espiritualmente, porque a nossa fé não fica mais firmada numa experiência religiosa, em você vir à igreja, em cumprir ritos religiosos, mas a sua fé está baseada em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Através do discipulado, nós também nos capacitamos para a missão, nos preparamos para pregar o evangelho nos lugares que nós frequentamos. E também nós somos transformados, abandonando velhos hábitos e a velha identidade para nós conhecermos e desfrutarmos dessa nova vida em Jesus. Nós precisamos entender bem o que é um discípulo para entender as características de um discípulo e o que o discipulado faz na nossa vida se nós queremos seguir Jesus. E nós temos alguns pontos aqui para nós conversarmos, para depois nós termos uma troca. Primeira coisa é, através do discipulado, nós amadurecemos espiritualmente, nós alcançamos uma maturidade espiritual. Quero ler com você Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Paulo faz esse paralelo, o alimento de criança, o alimento de adulto. Na minha casa eu tenho hoje uma neném de 9 meses, a minha filha Maria. Quando Maria nasceu, durante 6 meses, ela só podia se alimentar do leite materno, algo líquido. Depois foi introduzindo uma frutinha bem batida, muito bem batida, e a partir de agora já estamos na fase dela começar a comer uns pedaços, e para ela tem que se adaptar ainda, às vezes ela estranha. Paulo está criando esse paralelo porque muitas das vezes nós somos infantis dentro da igreja e o nosso paladar se torna também infantil. Nós nos alimentamos pela nossa conduta, Paulo está dizendo que nós temos que nos alimentar só de coisas líquidas, coisas de criança,
porque não estamos preparados e aptos, ou seja, maduros o suficiente, para podermos nos alimentar de um alimento sólido. Eu não posso dar para minha filha um prato de feijão, arroz, farofa e bife, mas ela pode comer uma frutinha bem batida, uma batatinha, legumes bem batidos assim. Isso ela pode. Então, o que Paulo está dizendo é, se você quer amadurecer, você tem que deixar para trás as coisas de criança. Você tem que assumir os privilégios que existem, sim, na nossa vida adulta, mas também as responsabilidades. Uma criança precisa de cuidado. Eu e a Marissa temos que ficar toda hora de olho na Maria, não podemos deixar ela sozinha. Mas nós que somos adultos não precisamos de ninguém toda hora com os olhos sobre nós para saber se eu escovei o dente, se eu tomei banho, se eu estou me comportando, se eu estou olhando para os dois lados quando estou atravessando a rua. São as diferenças de criança e de adulto. Eu não preciso dizer para nenhum adulto aqui na igreja, olha, não coloca o dedo na tomada não, porque você vai tomar um choque. Porque você entende que toda ação assim tem uma consequência. Mas para a criança não. Na nossa casa, hoje a gente tem que botar protetor de tomada, porque ela está começando a engatinhar, ela pode botar o dedo ali na tomada. Então, o adulto não precisa de cuidados. Pelo contrário, o adulto é quem cuida. Então, um discípulo, ele não precisa de alguém toda hora mimando ele, paparicando ele, cuidando para ver se ele está no básico. Pelo contrário, um discípulo entende a sua responsabilidade e cuida das outras pessoas. Cuida de quem está à sua volta. Um discípulo verdadeiro, maduro espiritualmente, não fica perdendo tempo com mimimi, reclamando de coisas, reclamando da vida. Pelo contrário, ele assume responsabilidades. Eu tenho uma canção que eu gosto muito, que ela fala assim, nós nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. Nós assumimos a responsabilidade de manter um relacionamento com Cristo. Nós assumimos a responsabilidade de manter essa chama acesa. Já uma criança, ela não tem essas responsabilidades. A criança, ela está lá, ela é alimentada, a gente dá banho na criança, a gente limpa a criança, a gente está cuidando toda hora nesse ciclo. É o que Jesus está querendo nos ensinar, o que Paulo está querendo mostrar, que se nós somos verdadeiros discípulos, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Se você parar para pensar, áreas na sua vida que às vezes tem umas chateações, tem alguns hábitos que você tem que parar, olhar, refletir e falar assim, poxa, isso não cabe mais na minha vida, para a maturidade que eu quero alcançar. Eu tenho que olhar para mim e ver que tem coisas que eu até gosto de fazer, mas eu não posso mais fazer porque agora eu tenho outras responsabilidades. Eu sou um adulto. Eu não posso descansar, dormir até mais tarde. Eu não posso fazer as coisas que eu quero porque eu tenho minha responsabilidade na minha casa, como marido, como pai. São coisas da vida de adulto. Já uma criança, não. A criança, ela está ali sendo cuidada, ela pode ficar brincando, ela não tem nenhum boleto para ela pagar no final do mês. Ela não tem que se preocupar em preparar a comida, em ir no mercado, porque na hora da refeição, a comida vai estar ali, a roupa vai estar limpa, o banho vai estar quentinho. Então, como discípulos, nós precisamos amadurecer, sermos levados por Deus a essa maturidade espiritual. Muitos de nós não estamos vivendo o que Deus gostaria que nós vivêssemos, porque estamos caindo nos mesmos erros de sempre, como crianças. Nas mesmas artimanhas e nas mesmas distrações de sempre, como crianças espirituais. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Se você está aqui hoje assistindo esse vídeo e de alguma forma você quer ser um discípulo de Jesus, de alguma forma você quer aprender mais com o seu mestre, e você precisa assumir esse tipo de responsabilidade. Segunda coisa que o discipulado faz, ele nos capacita para a missão que nós vivemos. Atos 1, versículo 4 a 8 diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos me perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou a época que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
A nossa preocupação como igreja é, através da escola do discípulo, treinar você, capacitar você, para que você possa cumprir o chamado que Deus tem preparado para a sua vida, pelos confins da terra. E às vezes a gente entende o confim da terra como lugar longe, mas esse lugar pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus relacionamentos, pode ser sua escola, faculdade, não sei. Mas o que esse momento aqui que nós estamos nos aprofundando da palavra, onde nós vamos estar nas próximas aulas, entrando mais a fundo na vida de um discípulo, nós temos que entender que tudo isso é necessário. É preciso estudar, é preciso se preparar, se capacitar, mas em primeiro lugar, a nossa capacitação vem do Espírito Santo. Você quer ser um discípulo de Jesus, meu irmão? Comece a colocar seu joelho no chão. Comece a desligar um pouco a Netflix e desligar o celular para começar a buscar a Deus. Comece a deixar alguma coisa de lado e vai fazer um jejum. Vai buscar a presença do Senhor, vai buscar ser revestido pelo Espírito Santo, porque assim você será capacitado para a missão. E não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que fala. O Espírito Santo, ele nos capacita para essa missão. Não existe discipulado sem intimidade com o Espírito Santo. Não existe processo de discipulado sem conhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós podemos nos preparar, um missionário que vai, às vezes, para uma outra cultura, numa missão transcultural, ele tem que entender antropologia, sociologia, estudar a cultura daquele lugar. Tudo isso é necessário. Nós, como líderes, como pastores aqui, temos que nos aperfeiçoar no ensinamento da palavra, nos aperfeiçoar na Bíblia, nas formas de liderança, em várias estratégias. Tudo isso é necessário, nós temos que fazer, mas o principal é a nossa vida. Precisa ser revestida pelo Espírito Santo. Então, se nós já falamos no primeiro lugar que nós temos que amadurecer espiritualmente, em segundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em terceiro, o discipulado transforma quem nós somos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Quando nós começamos a nossa jornada com Jesus, não importa mais quem nós éramos. A partir do momento que você entregou seu coração para Jesus, não importa quem você já foi um dia. Não importa os pecados que você já cometeu, não importa as pessoas que você já conheceu, não importa nada disso. A única coisa que importa é quem Jesus vai te tornar, aonde Jesus vai te levar. As coisas velhas passam e tudo se fez novo. O que acontece é que muitos discípulos querem trazer a sua vida antiga e adaptar algumas coisas para ser um discípulo. Isso é impossível. Jesus mesmo já fala que se alguém quiser segui-lo, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente para poder seguir. Você não pode trazer quem você já foi e querer fazer uma negociação com Deus. Não existe negociação. Você precisa jogar tudo para trás e não importa mais quem você era. Tem alguns exemplos bíblicos disso. Mateus, que se tornou um discípulo, era um publicano, ou seja, traidor do seu próprio povo. E Jesus o chamou e não importava mais quem ele era. Zaqueu, que era coletor de impostos, também na mesma situação, uma situação parecida com a de Mateus, roubando o seu próprio povo para enriquecer. Jesus o chamou, Jesus foi à casa dele, Jesus esteve com ele e gerou nele um arrependimento de dizer assim, olha, se eu roubei de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, a minha vida vai ser transformada. Temos Simão Zelote, que era uma espécie de miliciano, violento, mas que foi escolhido por Jesus. Paulo, que era um perseguidor da igreja e se tornou um grande homem de Deus, um grande apóstolo. Nada disso importa mais quando nós seguimos a Jesus. Não importa mais quem nós éramos, apenas quem o Espírito Santo, quem Jesus quer que a gente se torne. Ele não olha o nosso currículo, ele vê simplesmente quem nós podemos nos tornar. Através do discipulado, nós somos transformados por Deus e somos enviados numa missão. E essa é a grande missão do discipulado. Lá em Mateus 28, versículo 16 ao 20, quero ler com vocês, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então,
Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei com vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para a gente entender bem esse versículo, Jesus começa dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus está nos enviando pelo nosso mundo, pelo mundo que nós fazemos parte. E diz: vão, é uma ação nossa, é uma atividade para uma missão que vai ser cumprida. Ele fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a importância do batismo como uma confissão pública de fé e de compromisso com Deus. E essa parte é muito importante. Ele fala sobre o discipulado, que é ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E isso é super importante. Um discípulo, ele obedece a Jesus. A nossa obediência, o nosso modelo está em Jesus. E ele termina com uma promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A nossa missão não é uma missão solitária. Deus está conosco e Ele não nos deixará só. O discípulo de Cristo vive um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ele é moldado, transformado, capacitado e ele amadurece através de um relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo. Nós voltando ao início, o que nós precisamos largar para sermos discípulos de Cristo? O que nós precisamos abandonar? Quais são as redes que nós temos que deixar para que nós possamos segui-lo? O que nós precisamos deixar para trás? Eu quero orar com você que se coloca à disposição nesse momento de ser um discípulo de Cristo, de seguir os seus ensinamentos, seguir a tua palavra, a tua verdade. Nessa grande jornada onde a sua vida vai ser transformada, onde você vai perder o controle das suas decisões e passar esse controle para o Senhor Jesus. E Ele vai estar cuidando de cada passo seu, e eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que cresça em nós o desejo de ser um verdadeiro discípulo, aprender de Ti, de conhecer quem o Senhor é e levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho por todos os cantos dessa terra, Senhor. Nós Te agradecemos pela escola do discípulo, que nós possamos amadurecer, crescer e experimentar tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. O projeto da Escola do Discípulo surgiu no coração da nossa igreja no ano passado, em 2025, com o objetivo de criar discípulos de Jesus que estejam preparados para poder fazer a diferença em diversas esferas do Brasil e do mundo. Tudo foi pensado com muito carinho, com muito amor e com muito temor para que nossa mensagem chegue com eficiência ao seu coração. Nós vamos fazer o nosso primeiro módulo com 14 aulas, serão divididas em 14 aulas teóricas e uma última aula que será basicamente a criação de um nosso projeto prático. Vamos fazer um projeto evangelístico e ao final do curso esse projeto vai ser apresentado para a nossa igreja para ser colocado em prática nesse ano de 2026. Então, preste bastante atenção em tudo que vamos colocar nas descrições dos vídeos para se atentar aos prazos e às nossas novidades. Preste muita atenção também nas nossas redes sociais, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha bastante para que você fique por dentro de tudo que nós vamos viver nesse próximo ano. Até mais!